Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Eu, Carlos Costa, sempre na companhia de Guilherme Longo e com a gente, mais uma vez, Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade nos canais ESPN. Falando em moto velocidade, Fausto, Guilherme, amigos do Podcast, a situação da KTM tá dando o que falar. Gui, antes da gente trazer mais novidades, vou dar a deixa aqui para o BRAP inicial de Fausto Macieira, começando aqui, uma vez mais, um debate que tende a render bastante, até porque Pedro Acosta está em evidência em toda essa crise da KTM. Fausto, seja muitíssimo bem-vindo, prazer tê-lo conosco. É isso, brap, salve rapaziada, ligada no podcast, oferecimento da Yamaha Racing Brasil e do Motorsport Brasil. Bom dia, Carlos Costa, Guilherme Longo, bom dia a todos que nos assistem. Muita coisa acontecendo, a temporada ainda não começou, mas está prestes a começar e os fatos não param de se suceder e muitos deles surpreendentes, outros já um pouco mais esperados. Bom dia a todos. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste e nos escuta. Guilherme, sempre prazer tê-lo aqui com a gente. Olha, a situação da KTM dando o que falar aí nessas últimas semanas, meses até. Seja bem-vindo, Gui. É isso aí, salve, salve galera, um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso podcast. É interessante, né, porque a gente vem de uma toada nas últimas semanas de falar de perspectivas da KTM dentro das pistas, né. Semana passada a gente falou um pouco nessa grande prévia que a gente fez da MotoGP 2025, a questão de como a KTM internamente dentro das pistas é uma potencial bomba relógio, com 4 pilotos estouradinhos ali no meio, mas a situação fora da pista da marca austríaca é muito complicada. A gente está falando de dívidas na casa de 3 bilhões de euros, entrando com um pedido de insolvência para evitar a falência propriamente dita, atrasos de salários que foram parcialmente resolvidos, mas dezenas de milhares de motos encalhadas sem vender, e isso, claro, tem um impacto muito grande no programa da KTM, dentro da MotoGP e, na verdade, do esporte motor como um todo. A gente vai falar mais tarde de Dakar. A KTM está liderando o Dakar entre as motos. Então é mais um programa também que pode ser severamente afetado. Então é importante a gente discutir isso porque é uma montadora de muito impacto dentro do esporte a motor hoje e que uma possível saída dos programas de esporte a motor prejudica muito o motociclismo como um todo. Fausto, alguns meses atrás a gente falava de Husqvarna, tínhamos a GasGas ainda no nome da equipe satélite da KTM, a Tech 3, que agora volta a ser só Tech 3, digamos assim. E agora essa situação complicada para a KTM, que tem aí um hall de pilotos na MotoGP bastante importante. Brad Binder e Pedro Acosta na equipe principal e, claro, na satélite Maverick Viñales e o nosso glorioso Enea Bastianini. Olha, eu imagino que os empresários desse povo todo estejam aí trabalhando bastante, Fausto. 4 campeões, né? Importante lembrar isso. Pois é, são ao todo 18 pilotos da KTM no Mundial de MotoGP, nas 3 categorias, né? A KTM que ganhou com Pedro Acosta seus últimos títulos no asfalto, né? Em 2022, 2021 e 2023, e tem o Pedro Acosta como grande ativo, 20 anos, né, de idade, vai fazer 21 agora em maio. Mas a KTM, primeiro vamos falar um pouco bem da KTM, né, porque ela merece, né, tem 341 títulos mundiais, a maioria deles no fora da estrada, tem títulos também no asfalto, depois que entrou na MotoGP. Em 2024 foram 11 títulos mundiais, a KTM e as suas congêneres, né, GasGas e o Husqvarna. Então, tem 19 títulos no Dakar e está liderando rumo ao 20º título. Então, é uma marca que se comporta como pronta para correr, né? É o slogan da KTM, Ready to Race, e eu acho que talvez esse afã de entrar em várias competições ao mesmo tempo, em várias modalidades, eles patrocinam o Mundial de Hard Enduro, várias competições ao longo de várias temporadas, e eles apostaram que na saída da pandemia a demanda ia ser muito maior do que realmente foi, né? Então, isso acabou afetando muito, né? Além da fome de comprar outras empresas, né? Compraram também a MV Agusta e tal, e a gente chegou a esse fato que o Carlos falou, e o Guilherme também, 3 bilhões de euros de dívida, que são quase 20 bilhões de reais, né? E 265 mil motos encalhadas. Antes de começar o programa, eu estava procurando aqui uma KTM 200, 2 tempos de motocross, que deve estar na promoção. As GasGas estão com 40% de desconto, e se eu fosse
pensar em ter uma KTM, nunca tive uma KTM, já tive Montesas, que também são motos europeias, também artesanais e tudo mais, muito menor, mas eu, em vez de chegaria e falar, quanto vale? 10 mil euros? Vou dar 4 mil, de 40% é a minha oferta, porque eles estão com essas motos encalhadas e precisam apresentar um plano de recuperação até dia 24 de janeiro, que é daqui a 10 dias, 11 dias. E mais ainda, esse plano tem que ser aprovado e a data para votação e aprovação no tribunal são mais de 160 bancos, né? A data de aprovação é em 25 de fevereiro, se vão aprovar ou não. E o Mundial começa no dia 28, né? Tanto o de velocidade quanto o de motocross, onde a atual campeã é a GasGas, que é a moto do Jorge Prado, que agora está na Kawasaki, já deixou a KTM fazendo uma diáspora, como pode fazer o Pedro Acosta, que sem dúvida é o piloto mais cortejado. O contrato dele vai até o fim de 2026, porém há uma cláusula de ruptura. A maioria dos contratos tem essa cláusula de desempenho, ou por as partes não estarem satisfeitas, ou ainda que haja uma multa. Tá todo mundo de olho no Pedro Acosta, né? Porque assim, a Honda vai lá e paga essa multa, a Yamaha vai lá, paga essa multa, e mais, a VR46 vai lá e paga essa multa. Com quem bancando? Com a Ducati bancando, porque eles vão ter um piloto extremamente jovem com uma moto que hoje está com o Fábio de Gianantonio. Tomara que o Fábio de Gianantonio mostre serviço a ponto de não despertar esse tipo de sentimento na VR46, porque na Yamaha e na Honda já está a busca por Pedro Acosta 37. Gui, o Fausto traz vários elementos aí, né? E citando mais propriedades aí da KTM, suas congêneres, como ele bem colocou, GasGas, Husqvarna, MV Agusta, também nome histórico, mas o contrato do Pedro Acosta vai até 2026. Fala-se já da saída, quem sabe, da KTM da MotoGP ao término da temporada 2026. Queria um pouco da sua visão sobre essa crise toda e, claro, com foco nos pilotos, porque o Acosta é de fato o cara que está movimentando esse mercado no momento. Essa história, inclusive, da KTM sair da MotoGP em 2026 surgiu ainda no fim do ano passado, divulgado por um jornal austríaco, uma reunião... KTM que é austríaca, para quem não sabe, né? Uma reunião com os credores, e essa teria sido uma exigência até como forma de equilibrar um pouco as contas, né? Você tirar o dinheiro que é investido do programa de esporte a motor para ajudar a pagar essas contas. Então... Vamos ver, a ideia, inclusive, era uma cobrança de talvez sair em 2025, mas aí tem o contraponto, né? Porque a KTM tem um contrato assinado com a Dorna para correr na MotoGP. E sair desse contrato seria até mais caro, mais oneroso e afetaria muito mais a imagem da marca. Então, final de 2026, por que exatamente esse prazo? Porque em 2027 a gente tem a mudança da moto da categoria e também... as montadoras têm que assinar um novo contrato que vai confirmar a presença delas. Então a KTM simplesmente ela terminaria essa era da MotoGP atual e não faria parte da próxima. É complicado, né? A gente vê que são 4 pilotos ali que 2 ou 3 deles são nomes quentes no mercado se acontecer alguma coisa. O Acosta, sem dúvidas, é o maior deles. Mas Enea, Bastianini e Maverick Viñales não ficam muito atrás. São nomes que algumas marcas vão correr atrás. Uma Honda, por exemplo, não desperdiçaria a chance de contratar um Bastianini para ter ali um nome forte, alguém que ajudaria. O Viñales tem a personalidade dele, todas as decisões que ele tomou na carreira fecham algumas portas. Mas o Viñales é um bom piloto também. Então seria um nome quente. O único que se dá mal nessa história é o Binder, coitado. Eu não sei se o Binder seria uma pessoa tão benquista no mercado. Vai ter uma temporada de provação agora contra o Costa. Né? E aí a gente olha o panorama do grid como um todo, são 22 motos hoje. Tira as 4 da KTM, são 18. É pouca moto para muita gente. Então se torna uma guerra. É como se fossem jogos vorazes. Vai cada um se matando até sobrar quem vai ficar com a vaga. Isso fora os pilotos de Moto 2 e Moto 3 afiliados à KTM que o Fausto citou lá Exato. no começo do programa. Mas, Fausto, no podcast especial com o Alex Barros, que fizemos no final do ano passado, ele cita a Honda como potencial destino do Pedro Acosta. Como é que você vê essa potencial transação, se é que você concorda com o Alex, Fausto, e, enfim, o possível destino dos outros pilotos que hoje estão na KTM, inclusive o próprio Fico na KTM, né? A gente ainda não tem uma definição sobre sair ou não a KTM da MotoGP, Fausto.
Pois antes eu queria retificar uma informação, não são 160 bancos, são 1.600 bancos. Opa! 1.630 bancos. Acho que é um Então, pouco mais gente para banco... votar, então. Porra, tem banco da China, do Japão, da França, da Inglaterra, da Comunidade Europeia, para tudo quanto é lugar. E, assim, é difícil essa composição, né? Porque eles precisam de 800, eles precisam, no momento, de 800 milhões de euros para tocar o barco, né? Então, 800 milhões de euros são uns 5 bilhões, mais ou menos, né? Então, é um negócio catastrófica a situação, o que é uma pena, né? Porque a KTM tem todo esse envolvimento com as competições, 18 pilotos no grid, e o Brad Binder, que é capaz de sobrar, tem 10 anos de KTM, mas o fato é que ele não venceu 2 vezes, não venceu, já tem muito tempo que não vence, a última vitória da KTM não foi com ele, foi com o Miguel Oliveira, que já não está mais na KTM. O René Bastianini, essa semana, rompeu com o Carlo Pernat, né? Talvez até pela contratação, pela negociação do Pernat com a KTM para o Bastianini ir para lá. Acho difícil a situação, e eu acho que a Honda, concordo com o Alexandre, é quem tem maior poder econômico para atrair o Pedro Acosta. Não que a Yamaha não tenha, nem a VR46, depende de quem vai estar empenhado, depende da retaguarda no Japão e também a retaguarda na Itália. Acho que a Ducati, que perdeu o Jorge Martin, gostaria muito de ter um piloto de 21, né? Em 2026 terá 21 anos, com vitórias, com pódios, né? Porque se a gente for olhar, a Ducati ganhou tudo, praticamente, ganhou 82,5% das. Deixa eu ver, eu anotei isso aqui em algum lugar no meu na pauta. no meu laptop. A KTM ganhou 82% das corridas, né? Das corridas de GP e sprint, e 90% das corridas de domingo. Só quem não ganhou de Ducati, de KTM não, da Ducati, só quem não ganhou de Ducati foi o Acosta. Quem mais ganhou sem ser Ducati? Acosta. Ganhou não. Pódios. 9 pódios para o Acosta, 5 pódios para o Viñales, Alex Espargaró 3 pódios, Binder 2, Oliveira e Pedrosa 1. Então, a situação é complicada e o Acosta é o grande trunfo que a KTM tem, até para tentar envolver esses 1.630 bancos, né? 1.630 credores, dizendo que tem um piloto que tem um futuro imenso, que vai continuar investindo. Porém, será que vai ter o mesmo equipamento? Vai ter desenvolvimento no equipamento? Se fala que o Dani Pedrosa vai ser demitido, e pode ser, porque o Dani Pedrosa ganha 600 mil euros por ano, que você multiplicando por 6, né? O euro está mais de 6, dá quase 4 milhões de reais por ano para um piloto de teste. Então, a situação é difícil, e essa debandada que a gente viu na Aprilia pode acontecer também na KTM, e com muito mais justificativa, porque o problema financeiro é muito grande, né? Empregados demitidos, empregados com salário atrasado, então fica difícil você justificar um investimento nas competições, quando eles gastam 95 milhões de euros por ano nas competições. Também, ganharam aí vários campeonatos, mas só na MotoGP eles estão gastando mais da metade disso, estão gastando 47 milhões de euros. Então, se eles diminuírem especialmente o envolvimento na MotoGP, mantendo a Moto3, especialmente, onde eles fornecem para muitas equipes, o que significa ingresso de recursos, vai ser uma coisa que já está sendo estudada, e até dia 24 a gente não sabe o que vai acontecer, mas o plano de recuperação vai ser apresentado daqui a 11 dias e talvez inclua ou não uma parada na classe principal. Vamos ver o que vai acontecer, mas a situação é aflitiva. Ô Fausto, até interessante, né? Você começou a falar da situação dos pilotos, e antes de você falar do Dani Pedrosa ser demitido, eu pensei, a gente não tá falando do Pedrosa, né? O Pedrosa é um grande piloto de desenvolvimento. Imagina você ter um cara do pedigree do Dani Pedrosa livre no mercado para ser piloto de desenvolvimento. Com certeza a Honda e a Yamaha vão correr atrás dele, não, Fausto? Acho que sim, acho que a Honda e a Yamaha, e talvez, e também a Aprilia, né? Porque a Aprilia ficou sem um piloto de teste, né? Porque o Alex Espargaró foi para a Honda. Então a Honda, segundo consta, né? Segundo vários jornalistas de renome falam,
A Honda contratou o Alex Espargaró e também o Romano Albesiano, chefe do projeto da Aprilia, para fazer o quê? Para fazer uma Aprilia. Vai fazer uma Aprilia. Então o Alex Espargaró foi para lá. E a Aprilia ficou sem retaguarda, né? Então o Dani Pedrosa, que conseguiu ajustar a KTM, e a Aprilia parece ter mais potencial que a KTM, né? Porque a Aprilia ganhou em 2024 e a KTM não ganha desde 2022, pode pegar o Dani Pedrosa. Resta saber se a Aprilia Piaggio, né, que está manobrando a Aprilia, vai ter vontade de fazer isso, né? Vamos ver o que vai acontecer. A própria Ducati, né? A própria Ducati poderia pegar o Pedrosa, né? Porque depende da Audi, depende da Volkswagen. É tudo interligado, né? Agora, Gui, imagina Pedro Acosta no hall de pilotos da Ducati. A Ducati teria Bagnaia, Marques e o Acosta entre os seus pilotos. Não necessariamente na equipe de fábrica, né? Aí sim seria interessante, né? Porque a gente teria 3 pilotos fortes, 3 pilotos muito bons em estágios de carreira diferentes, né? O Marques, já consagrado, um dos maiores da história. O Pecco, o campeão, o cara que vem mandando bem nos últimos anos e que tá agora nesse momento de ter que se reafirmar perante o Marques. E o Acosta, que é o franco atirador, que é o cara que vem para desbancar os dois. Imagina, ele chega com uma GP atualizada. Os 3 com a mesma moto. Cara, seria divertidíssimo. Seria muito legal acompanhar isso. Teria que voltar a ter 4 motos 2020 ano. Olha, eu acho que a Ducati faria isso. Eu acho que ela, conseguindo o Acosta, ela colocaria uma 4ª. A questão é, o Fábio Di Giannantonio entregaria o suficiente para manter uma GP atualizada? Tem minhas dúvidas. Eu acho que o interessante aqui também é ponderar a questão salarial, né? Porque a Ducati deu uma enxugada na folha. Fausto, como é que você vê essa situação aí? Possibilidade de Pedro Acosta na Ducati? Eu acho a possibilidade real e talvez imediata, não, mas para 2026, uma possibilidade real do Acosta mudar de box. E eu acho que a Ducati não vai colocar uma 4ª moto do ano, porque ainda com 6 motos, eles são a maior força do campeonato, né? Então, e não tem por que fazer isso, mais um investimento, tem que ter uma moto reserva, né? Tem que ter mais componentes, mais peças. Então, acho que a vaga que está em disputa, né, ali sob os holofotes é do Di Giannantonio. Se o Di Giannantonio não mostrar serviço, a Ducati pode, junto com a VR46, junto com o potencial comercial que tem o Valentino Rossi para conseguir mais patrocinadores na Itália, ou na Europa inteira, ou em qualquer lugar que ele queira, colocar uma moto para o Pedro Acosta dentro da equipe dele seria realmente importante. E se o Di Giannantonio for bem, quem fica na berlinda é o Morbidelli, que se não for bem, quem sabe passar o Di Giannantonio para a moto do ano anterior e abrir essa vaga para o Acosta. Mas isso tudo está ainda muito no ar e tudo depende também, e o plano da KTM pensa nisso, da Liberty Media assumir o campeonato. Porque eu fiz uma lista de interessados, potenciais interessados em comprar a KTM. Quer dizer, o Peter foi para a Índia, né, com outro amigo dele lá, para negociar com a Bajaj. Então, hoje a gente tem como candidatos para comprar a KTM, a Red Bull, primeiro candidato, né, a austríaca também, para ter uma afinidade imensa, a Bajaj, onde eles estão agora, acho que foram anteontem, na Índia, a CF Moto, na China, o Fountainvest, que é de Hong Kong, que tem uma vinculação com a CF Moto, mas também está correndo em paralelo, a BMW, aquela velha novela da BMW, comprar alguma coisa, ou entrar na MotoGP, não acredito na BMW, acredito menos ainda, mas já foi ventilada, a Mercedes comprar a KTM, o Hamilton também comprar a KTM, com dinheiro da Ferrari, sei lá de onde, o Citibank Europe também, candidato, então aí tem mais de 7 possibilidades de aquisição da KTM, mas a aquisição pode ser integral, toda a parte comercial e a de competições, ou fracionada, que é o que eu acho que pode acontecer, né? A parte de competições, sei lá, fica com o Lewis Hamilton, aí a parte de vendas, de comércio, de comercialização e de produtos, fica com a Bajaj ou com a CF Moto, que querem entrar com mais força na Europa, e sem dúvida a KTM tem uma tradição imensa nisso, né? Então pode ser uma venda conjunta ou fracionada, mas é muito preocupante que a menos de... A gente está hoje com 46 dias para o primeiro treino do GP da Tailândia, abrindo a temporada. Eles vão ter mais 11 dias para apresentar o plano e a 3 dias do começo do campeonato o plano vai ser avaliado. E alguém pode, como fazem os desembargadores, eu quero pedir vista.
já era, né? Igual pediram vistas no processo da Liberty, que vai ficar para maio, né? Então, se alguém pedir vistas, a KTM vai entrar totalmente no escuro e os seus pilotos mais ainda. Então, é uma situação complicada para o próprio campeonato, para o próprio esporte. A gente espera que a KTM sobreviva, mas no momento a situação é de extrema preocupação. E só um complemento no que o Fausto falou, né? O Fausto passou datas e tal. Vamos trazer mais uma aqui. A KTM vai lançar as motos de 2025 oficialmente em 30 de janeiro, tanto da equipe de fábrica quanto da Tech 3. Então, com certeza vai ser um dia para a gente ficar de olho, porque certamente os jornalistas presentes vão questionar muito sobre essa situação, porque vai ser um evento no meio do olho do furacão. Agora, legal essa lista de potenciais compradores, investidores, enfim. Aí do nada tem um Hamilton. E aí, Guilherme, será que o Hamilton pode ser o salvador da pátria aí nesse contexto de MotoGP? Então, a gente já ouviu no passado o próprio Hamilton falar e o Carmelo Espeleta também falando que o Hamilton tem interesse em entrar na MotoGP nesse mundo, né? Vamos lembrar, não seria a primeira equipe de competição do Hamilton, ele já tem uma equipe na Extreme E, que é uma categoria off-road, uma mistura meio rallycross ali, de carros elétricos. Então não seria algo inédito para ele, mas em termos da escala da operação seria muito maior e muito mais importante, né? A gente está falando da segunda maior categoria do esporte a motor mundial. Os dois grandes mundiais ali sendo Fórmula 1 e MotoGP. Não sei, eu acho que talvez uma operação conjunta, como o Fausto falou, fazendo uma parceria ali com alguma outra marca, com um consórcio de investidores, é possível. O Hamilton já fez isso, inclusive, ele é um dos donos, por exemplo, do Denver Broncos, o time da NFL, a Liga de Futebol Americano, ele é um dos acionistas, entrou num consórcio junto com outros investidores. Então, impossível não é, mas depende muito de como for montado esse arranjo. Que é um desafio, né? Sim. Claro, Hamilton é heptacampeão de Fórmula 1, mas iria entrar num novo terreno aí na moto velocidade. Fausto, seu palpite, que você acha que fim vai levar dessa história toda aí? Várias aquisições, enfim, o que você vê pela frente, Fausto? Eu acho que é encantadora essa perspectiva do Hamilton comprar uma equipe de MotoGP, né? Encantadora, como o Valentino de um lado, o Hamilton no boxe do lado, seria muito bacana. Mas eu acho que se o Hamilton efetivamente está interessado, ele está interessado no projeto MotoGP. Ele não está interessado em vender KTM pela rua, não está interessado no conglomerado todo. E aí dá para fazer algum ajuste com as empresas que estão efetivamente interessadas em assumir a produção e já estão produzindo, né? A Bajaj e a CF Moto produzem uma parte das KTMs e isso tem causado, às vezes, alguns problemas técnicos na KTM, que é uma moto que é para ser muito resistente e, eventualmente, não tem sido, tem acontecido recalls e tal. Então, eu acho que se fracionar e passar as competições para o Hamilton ou para outra pessoa, ou para a Red Bull, eu já acho mais difícil, mas ainda assim, para a Red Bull, para a BMW, para a Mercedes, para quem for, e a parte operacional comercial, vendas e tudo mais, para uma outra empresa. E nisso os chineses são muito bons. Então, e talvez eles comprem tudo, porque se eles quiserem se juntar, Índia e China são duas potências e poderiam socorrer a KTM. Resta saber quem vai ter fôlego financeiro para assumir um passivo desse, um passivo inacreditável, fora esse encalhe imenso que eles têm de quase 270 mil motos zero encalhadas. Então, se alguém que vai num revendedor KTM hoje na Europa, vai chegar quanto custa? 10? Ou 3? Não, mas não quero mesmo, vai por 5, tá arriscado comprar, né? Porque eles precisam. Os concessionários devem estar, com a corda no pescoço. É uma situação muito difícil de resolver. Agora, citamos rally, vamos falar do mundo off-road, meu caro Guilherme. Mas, antes de tratarmos de Dakar e outras competições, a gente tem que falar de Brasil também. Afinal, Diogo Moreira está no centro dos holofotes aí por vencer alguns nomes de peso da motovelocidade em uma certa corrida recente. Alguns não, né? Vamos falar os nomes assim, começando com Dar Valentino nomes aos Rossi. bois. Um certo Valentino Rossi. Valentino Rossi, um certo meio-irmão dele chamado Luca Marini, um certo bicampeão da MotoGP chamado Francesco Bagnaia, outro piloto chamado Marco Bezzecchi, e por aí vai, porque nesse fim de semana a gente teve o 100 km dos Campeões, um evento organizado pelo Valentino Rossi lá em Tavullia, no seu famoso rancho,
um evento que junta aí grandes nomes do esporte motor, e dessa vez, com o Valentino, né, no mundo das 4 rodas, a gente tem que realmente falar do esporte motor, porque foram representantes da BMW, inclusive pilotos do Mundial de Endurance, pilotos do GT World Challenge, que o Valentino disputa agora, mas a festa foi franco-brasileira, porque lá eles correm em dupla, né, stint de 5 voltas, trocando cada piloto, e o nosso Diogo Moreira, que fez dupla com o francês Thomas Charry, foram os grandes vencedores. Uma performance muito forte, não cometeram nenhum erro, diferentemente da dupla Valentino Rossi e Luca Marini, que erraram. E com isso, o Diogo foi o grande vencedor, junto com o Tomás. 8 segundos de diferença para a dupla Valentino Rossi e Luca Marini. E em terceiro, o Bartolini e o Lorenzo Baldassari. Depois o Pecco Bagnaia com o Marco Bezek foram sextos colocados. Fausto, é o bom jeito de começar o ano, né? Batendo o Valentino Rossi na casa do Rossi. Pois é, dono da casa, dono da pista, vencedor no ano passado, completando uma década dos 100 quilômetros dos campeões. E o Pedro Acosta chegou em último, né? O Pedro Acosta em dupla com o Michael Dunlop, 29 vezes vencedor do TT da Ilha de Man, mas desacostumado à pista de terra. O Acosta talvez não tenha conseguido um resultado melhor, ou poderia conseguir, claro, bem melhor, que tem treinado, eu vi ele treinando, por causa do Dunlop, que já tem uma certa idade também, e não está acostumado com o piso de terra, mas de toda forma foi uma participação que deu ainda mais visibilidade, vários pilotos grandes campeões norte-americanos, que são o país que mais mostra e mais estrutura tem nessa modalidade, né, no flat track, e o Diogo Moreira foi lá e deu um couro neles todos. Eu falei, não sei se chegou, eu falei com o Diogo, com o entorno do Diogo, pedindo uma declaração para o podcast, né? Bom, estou muito, muito feliz com o resultado de ontem. Sinceramente, eu não esperava por isso. Eu sabia que a gente podia estar ali brigando pelo pódio, mas ganhar a corrida da maneira que a gente fez, sinceramente, eu não esperava. Eu acho que foi muito bonito de ver pessoalmente. E vamos ver se ano que vem eles vão me chamar de novo para correr. Mas esse ano foi um fim de semana maravilhoso. Acho que eu me diverti muito, eu dei muita risada, me diverti muito com o pessoal da Academia do Valentino. E, na verdade, a gente começou o ano bem e vamos ver se até o final do ano a gente vai ganhando mais corridas, e com certeza o objetivo agora é a Moto2. Então, vamos continuar trabalhando e me esforçando do jeito que eu estou fazendo até agora. Tá aí o nosso glorioso Diogo Moreira. Injeção de ânimo boa para pontapé inicial de Moto2 2025, hein, Fausto? Pois é, e ele falou agora duas coisas engraçadas, várias coisas engraçadas, né? Ele falou assim, dei muita risada, me diverti muito, não sei se vão me chamar no próximo ano. Acho que vão. Mas assim, foi muito bom para ele, né? Foi muito bom. E teve, assim, dessa vez, no ano passado teve uma transmissão ao vivo, desse ano não teve, a coisa é muito intramuros, né? Mas o Diogo chega lá e também o Thomas é 8 vezes campeão mundial de supermoto, está muito acostumado com todo tipo de terreno, mas o Diogo fez a diferença. A gente tem visto o Diogo treinar, dando poeira nos irmãos Marques, direto. Ele faz umas curvas que ele joga a dianteira primeiro, né, na terra e puxa a traseira. Ele faz umas curvas muito rápidas. Tem imagens dele fazendo treinamentos lá no Rocos Ranch, lá na Espanha, que tem uma pista similar, não igual a essa, porque esse piso da pista do Valentino é um piso diferente, é um piso branco, né, meio de pedreira, talvez para não levantar poeira, mas o Diogo está muito bem treinado e foi lá e deu poeira em todo mundo, foi muito bom. E me fala aí, turma, nas redes sociais, o Valentino não gostou, não postou nada. Cara, o Valentino não postou nada porque ele estava envolvido na organização e postou ele dando um abraço no Diogo, ele com o Michael Dunlop. Então, eu acho que foi um sábado espetacular para o Brasil e nos dá um alento, como também o Diogo encerrou falando, nos dá um alento para que venham mais vitórias, né? As vitórias valendo pontos, vitórias valendo e pódios também, e boas colocações para ele se consolidar em 2025 como um dos candidatos ao título, né? Porque o favorito atualmente é o Canet, né?
Saíram 3 nomes muito bons da Moto2 para a MotoGP, né? O Alder e o Ogura, especialmente, né? O Chantra também foi, mas o Alder e o Ogura, o campeão. Então, tá tudo em aberto lá na Moto2, que é uma classe difícil, e o Diogo tem conseguido, ao contrário de outros pilotos que foram campeões na Moto3, se consolidar como uma das referências dessa classe. Aliás, só um comentário rápido, né? Porque é importante para moral, mas também em termos de posicionamento, né? Porque, como eu falei, tinha vários nomes importantes e não só pilotos. Quem estava presente lá, por exemplo, David Tardozzi e Didi da Linha, os chefões da Ducati. Então, é uma forma também, tipo, ó, eu tô aqui. Eu quero ser considerado para 2026. Já faz um networking ali, mostrando o resultado na pista. Né? Exato. Vamos ficar de olho na temporada 2025 do Diogo Moreira na Moto2. Ele que terá um ano desafiador, mas a julgar pela temporada de estreia na categoria intermediária, a gente pode esperar boas coisas do Diogo. Gui, promessa é dívida, temos de falar de Rally Dakar e outras competições off-road também, então roda a vinheta pra gente trazer aqui os resultados desta segunda-feira no Dakar. É isso aí, minha gente. Dakar tá chegando na reta final da edição de 2025. E olha, foi até bom que a gente demorou um pouquinho pra falar do Dakar, porque entre o começo da gravação e agora, mudou o vencedor do dia. É o seguinte, minha gente. Originalmente, a vitória tinha ficado com a Honda. Tosha Charreina tinha sido o vencedor em 1-2-3 da Honda, né? Rick Brabec em segundo, Skyler House em terceiro, mas agora há pouco saiu uma retificação vinda dos comissários da Federação Internacional de Motociclismo e Luciano Benavides, piloto argentino, é o vencedor desta segunda-feira, porque o Benavides teve tempo restaurado após auxiliar um outro competidor que havia se envolvido em um acidente. Mas vamos falar do geral do Dakar, porque isso aqui, né, a vitória do Luciano Benavides não muda muita coisa na classificação como um todo, porque a gente tem ainda Daniel Sanders, piloto australiano da KTM, na liderança, e o Charreina da Honda está em segundo e conseguiu tirar 4 minutos de diferença para ele hoje. A diferença, então, está na casa de 12 minutos de vantagem. E olha, o Sanders está um esforço meio hercúleo. Se você olhar o top 10, ele é o único da KTM nos 6 primeiros. Segundo, terceiro e quarto lugares é da Honda, o Charreina, o Rick Brabec e o Skyler House. E quem completa o top 5 é um chileno, o José Ignacio Cornejo, da Hero. Fausto, até agora tudo indica que a gente vai ter uma disputa KTM versus Honda pelo Tuareg, o troféu do Dakar, e tá tudo indicando que vai ser Sanders e Charreina, né? Pois é, né? A KTM em busca do 20º título. Né? Tem 19 títulos. No ano passado deu o Brabec. No ano retrasado deu o Kevin Benavides, irmão do Luciano. Os argentinos são fera, né, bicho? Os argentinos, a gente tem que tirar. Eles não gostam da gente, mas a gente tem que admirá-los porque eles são muito bons, né? São muito aguerridos. E o Luciano ganhou a etapa de hoje, mas o Daniel Sanders, né? O Chuck Sanders, australiano, da KTM. KTM ganhou hoje, KTM liderando. E ele perdeu 4 minutos, né? Ele tinha 15 minutos de vantagem, agora está com 11, né? Então, mas ainda assim, liderando, eu acho que ele vai levar essa edição do Dakar. E pelo momento que a KTM atravessa, é muito importante esse 20º título no Rally. Para quê? Para eles terem argumento para falar com os banqueiros, né? Para falar com os diretores executivos, ó. Vocês estão aí de terno, mas a gente está lá na Arábia Saudita dando pau em empresas muito maiores do que a nossa, né? E mostrando que a KTM está sempre pronta para correr e pronta para vencer. Então, espero que o Sanders confirme essa liderança até a chegada. E vamos ver, o Brabec também perdeu o tempo e tal, já não está muito brigando pelo campeonato. Ele está em quinto, né? Mas está com um atraso de meia hora para o Sanders. Então, as Hondas vêm em segundo e terceiro, né? O Luciano subiu para quarto, né? Com esse resultado de hoje. E essa regra, né, que o Gui falou, essa regra de você ter o tempo compensado quando você para socorrer um companheiro não, um outro piloto, né? Às vezes até de outra modalidade, é importante, porque a gente lembra do Cyril Depré deixando o saudoso Paulo Gonçalves na merda, né? No meio do lamaçal. O Paulo Gonçalves, o Depré estava parado, o Gonçalves chegou, parou, ajudou a tirar do lamaçal e o Depré subiu na moto e rapou fora, coisa típica do Depré, né?
Não pensa em mais ninguém. Então, esse tipo de regra e punição para quem não fizer isso, eu acho que é altamente sensato. Questão de uma segurança coisa legal também, né? do Rally, né? Que estimula essa irmandade, né? O ano Sim. passado, acompanhar os Sertões, deu pra ver isso. Tipo, o pessoal é muito unido e a própria regra da competição estimula isso. Não, eu acho que é importante até porque às vezes o carro de resgate demora para chegar caso seja uma ocasião mais grave, né? Então é sempre bom ter ali essa camaradagem num rally tão complicado como é o Dakar, né? Originalmente saindo de Paris rumo a Dakar no Senegal, hoje em dia disputado na Arábia Saudita, mas falando no continente africano, meu caro Guilherme, temos um destaque outro também no âmbito de off-road. Conte-nos. É isso aí, porque a gente teve, né? Como o Carlos bem falou, por um tempo, a origem do Dakar era isso, né? O Rally Paris-Dakar começava na França, terminava no Senegal, mas depois de 2008 o Dakar sai da África, passa uns anos aqui na América do Sul e agora essa é a 6ª edição lá na Arábia Saudita. E para poder compensar isso, surgiu nesse período a Africa Eco Race, para suprir esse espaço deixado pelo Dakar e que tem uma pegada mais ou menos similar, né? A diferença é que ao invés de largar em Paris, larga em Mônaco. E depois corre pelo continente africano. A desse ano passou por Marrocos, Mauritânia e Senegal e terminou nesse domingo. E olha, doideira, hein? De 28 de dezembro a 12 de janeiro, a gente está falando de 2 semanas de corrida e a diferença na classificação final do primeiro para o segundo colocado de motos foi de 26 segundos. A gente não está falando de horas, a gente está falando de minutos, a gente está falando de segundos. Menos de meio minuto separando Jacopo Cerutti da Aprilia e Alessandro Botturi da Yamaha. Que disputa, Fausto? 26 segundos. Pois é, a disputa italiana, né? E a moto italiana venceu, né? A Aprilia, né? O Massimo Rivola estava na chegada, curtindo lá a vitória incrível. E o Cerutti repetiu o título, ele anda de Aprilia Touareg, né, Big Trail, ele repetiu o título do ano passado. Não se esperava que ele tivesse essa vantagem, porque a equipe Yamaha foi muito forte para essa etapa, para essa edição. Infelizmente, perderam o Poltarrez, né, que é um craque. Você vê o Poltarrez andando, você fica com vergonha de andar de moto, né? Mas ele abandonou e o Botturi liderou até a 11ª etapa, tinha uma vantagem de 9 segundos na etapa de sábado, e aí cometeu um erro de navegação comum, né? Porque os pilotos, ao contrário dos carros, né? Em todos os rallies dos carros tem navegador e piloto, na moto o piloto faz a navegação, olha para cá, olha para o roadbook, olha para frente, já toma um capote, então é difícil coordenar essa navegação com a pilotagem, e o Botturi acabou errando uma navegação, e nessa vontade, né, no afã de voltar para a prova, pegou uma rede, não sei se foi uma rede ou um arame farpado, que não conseguiu tirar, não conseguiu tirar, e chegou com ela na chegada, lá foi no Lago Rosa, né? A chegada clássica do Dakar, mas ele perdeu por 26 segundos para o Cerutti. Parabéns para os italianos, parabéns para a Aprilia, conseguiu uma vitória importante. A exemplo do que aconteceu com o Diogo lá na Itália, foi importante como ânimo, né, como impulso para uma temporada que está apenas começando. Parabéns para a Aprilia, parabéns para o Jacopo Cerutti, e também vamos para a próxima etapa, Mundial de Rally chegando, muita coisa acontecendo no exterior e aqui no Brasil. É isso aí, KTM empolgada no Rally Dakar, né? A Aprilia agora com esse triunfo. Vamos ver como elas chegam para a temporada 2025 da MotoGP. A gente vai tratar, aliás, de data de lançamento de moto na classe rainha mais adiante, Guilherme, mas para completar o nosso giro off-road, temos que falar também de EMA Supercross. Começou para a alegria a de Fausto Macieira. Pô, né? Foi demais. Foi dormir tarde no sábado, que as corridas, a abertura foi 9h30 da noite, mas as finais começaram 11h30, a final da 450 foi depois de meia-noite, mas foram corridas fantásticas, em Anaheim, na Califórnia, que tradicionalmente abre a temporada, e pô, na 450, cara, achei que ia sair uma vitória da Yamaha, porque o Eli Tomac, que foi o mais rápido nos 2 treinos cronometrados, e o pega entre o Tomac, né, que está com 32 anos ou 33, está fazendo a sua última temporada, e o adversário é o atual campeão mundial de supermotocross, o Jet Lawrence, da Austrália, e o pega entre os favoritos. Tem uns 7 que podem ganhar também, mas os favoritos são o
Lawrence, e o irmão dele também anda muito bem, e o Tomac, né? E o Cooper Webb, e os outros que têm um pouco menos possibilidade, e o Roczen e tal. E a corrida foi incrível, porque o Jet Lawrence largou a final. As corridas, as hits são espetaculares. Não perca, bicho, é demais, vale a pena. É caro, são $160, são quase R$900, mas a internet passa resumos também importantes, melhores momentos. E na final da 450, tem que largar bem, né? Tem que largar bem. Tinha um trecho de areia, onde vários pilotos caíram, e o Jet Lawrence já trombou logo na primeira curva, ficou em último, e aí a galera, e ele é Howley, né? Ele é australiano, né? A galera americana torce para americano. E aí quem saiu na frente? Ela e Tomac, de Yamaha, e nego, estádio lotado. Pô, na terceira curva, o Lawrence caiu na primeira curva, o Tomac caiu na terceira curva. Aí tava o Jet em último, aí passou, até o Jet passou, aí o Tomac foi para o último, 22º e último, e veio passando todo mundo. Quem fez o Holy Shot, ganhou o prêmio, né, que largou na frente, foi o Jorge Prado, que deixou o Mundial de Motocross, deixou a Gas, que também está em fase de extinção, para competir pela Kawasaki, largou na frente, depois perdeu um pouco de ritmo. O Roczen brigou pela ponta, mas aí o Chase Sexton já tomou a ponta direto, e KTM, né, sumiu na frente do Ken Roczen, e foi um resultado muito bom para o Roczen. E o Jason Anderson colocou a Kawasaki na terceira posição, então 3 marcas diferentes, né? A Honda do Lawrence, a Suzuki que continua com kick, cara. Isso é inacreditável, né, Guilherme, meu Carlos. Pô, a Suzuki em 2025 continua não tendo partida elétrica. Porra, inacreditável. E teve uma hora lá que o Sexton deixou a moto apagar e o Roczen estava chegando. Ele deixou a moto apagar, o Roczen quase passou. Aí depois o Roczen falou para ele: se tivesse na minha moto, tu não ia. Ele bateu no botão, pegou e foi embora, né? E a Suzuki fez um excelente segundo lugar, um surpreendente segundo lugar, porque o Roczen também não é um novato, e a moto não tem desenvolvimento há muitas temporadas. E na terceira colocação, a Kawasaki do Jason Anderson, que também já foi campeão em 2017. Então começou tudo muito bem. O Webb fez o 4º lugar, e o Tomac veio lá de último, fez 5º, fez top 5, fez bons pontos, e os Lawrence ficaram fora dos top 10, os 2 irmãos australianos, foi 11º e 12º, né? Porque o Jet ainda caiu de novo lá na areia é um pesadelo. Então, a 450 foi demais. Não sei se falo da 250, não sei se Guilherme, vamos só acrescentar alguma coisa? Não, só realmente, né? Foram grandes provas, e aí só trazer o resultado da 250, a gente teve vitória duplamente japonesa, né? Yoshimoda colocando a Honda lá na frente, com Julian Belmer e a KTM na segunda posição, e Jordan Smith com a Triumph em terceiro. O Fausto falou dos Howleys, esse aqui foi um Howley completo, né? O japonês com a moto japonesa. Sim, e assim, essa corrida também foi maravilhosa. Quem é o favorito? Hayden Digan. O favorito é o Hayden Digan, né? De 18 anos, ele ganhou tudo, campeão mundial da 250, campeão Supercross e tal. E chegou lá o Bomer, né, que é o francês, o Julian Bomer, da KTM, fez o melhor tempo. Aí nego o cara chorou, o Digan ficou meio lá deprê, porque não fez o melhor tempo. E na corrida também, a exemplo do Lawrence, na primeira curva, ele trombou lá no outro piloto, lá no De Francesco, e foi para o chão e veio buscando também. Enquanto isso, lá na frente, o Yoshimoda, que não larga bem, mas dessa vez largou bem, foi embora. O japonês andou bem demais, não deu chance para os adversários. O Bomer chegou na segunda colocação, excelente resultado para ele, né? Foi o primeiro pódio dele. E o primeiro pódio da Triumph. Então, assim, foi o Jordan Smith da Triumph, né, que fez esse resultado. Primeiro pódio da Triumph, uma empresa centenária que entrou no Mundial, no AMA Supercross no ano passado, e consegue agora o seu primeiro pódio. Primeiro pódio do Jordan Smith com a Triumph. Resultado fantástico. E o Digan, aí veio passando todo mundo, jogando para fora da pista. Tem que ver, bicho. Só vendo. E tem o Last Chance Qualifying, que aí é a vaca brava o tempo todo. Aí chegou na última curva, tava um americano, ele americano também, o Cody Shock, os 2 da Yamaha, mas o Shock é privado, ele é da Star Racing Yamaha, equipe oficial. Ele deu uma no cara na penúltima curva, o cara deu nele na última curva, ele passou,
tomou a 4ª posição. Então foi um bom resultado, tanto para o Tomac, que chegou em 5º, quanto para o Digan, que chegou em 4º, mas os favoritos não venceram, o que dá um colorido todo novo ao campeonato, que continua em San Diego, no Snapdragon Stadium, nesse sábado. Não perca, é maravilhoso. E só completando, desculpe, adoro esse assunto, a Ducati apresentou a sua 450 lá em Anaheim, porém a 450 não pode entrar no AMA nem nas competições, né, nos Estados Unidos em 2025, porque tem uma regra que é parecida com a regra das Superbikes, né, que é uma regra que você tem que ter 200 unidades disponíveis até março e 400 até junho para a compra. E a Ducati ainda não tem essas unidades, né? A Ducati a gente sabe que é uma empresa pequena, então eles estão voltados e vão competir a sério no Mundial de Motocross, onde pode protótipo, e a moto ainda é considerada um protótipo, a 450 Ducati. O Paulo Ciabatti estava lá no lançamento e tudo mais, e eles vão competir com o Mattia Guadagnini, italiano, com a moto italiana, o Tony Cairoli estava lá também na Califórnia, e vão competir com o ex-Yamaha Jeremy Seewer, ex-Kawasaki, ex-Yamaha, que já foi 3 vezes, acho que foi 3 vezes vice-campeão mundial. É meio o estilo Andrea Dovizioso. Pode ser que consiga aí grandes resultados o piloto da Suíça. Então, boa sorte para a Ducati no Mundial, que começa no mesmo fim de semana do Mundial de MotoGP, de 28 a 2 de março. 28 de fevereiro a 2 de março. É isso aí. Falando em agenda, Guilherme, promessa é dívida, lançamentos de motos para a temporada 2025 da MotoGP, o que já temos agendado? É isso aí, minha gente. Começa essa semana já as movimentações oficiais da MotoGP 2025 e a gente já tem, entre o podcast de hoje e o da semana que vem, a gente já tem 4 lançamentos confirmados. Então, ó, vamos lá para a agenda. Hoje é dia 13, segunda-feira. Amanhã, terça-feira, dia 14, tem a Trackhouse. Depois, na quarta-feira, dia 15, a Aprilia. Vamos ver, finalmente, Jorge Martin completamente vestido com as cores da Aprilia e possivelmente é o dia que vamos descobrir se ele vai usar o número 1 ou não. Uhum. Até agora ele tá fazendo ali umas brincadeiras nas redes sociais, tá mantendo... O que vocês acham? O que vocês acham? Tem que usar. Eu acho que ele vai usar. Eu acho que ele tá fazendo esse mistério todo pra usar. Pra colocar um buzz no lançamento. Sim. Depois, no dia 18, no sábado, a gente tem a Gresini. Então vamos ver a primeira vez de Armin Federer. Fermin Aldeguer. Nossa. Gostei do... mas tá, vamos lá. Gente, segunda-feira é difícil. Trackhouse, Aprilia, Gresini no fim de semana. Isso. E segunda-feira que vem, opa, a gente vai ter o lançamento da MotoGP 2025. A gente vai ter a Ducati. Vai ser a primeira vez que a gente vai ver de fato Marc Marques com o macacão do Ducati. Até agora a gente tem visto o macacão vermelho sem nada. Umas motos também sem patrocínio. Segunda-feira que vem é o dia da gente ver Marc Marques completamente piloto Ducati. Tá chegando a hora da verdade, hein, Fausto? 63 e 93 lá no lançamento da Ducati. Eu acho que o Martin vai usar o número 1. Ele já usou o número 1. Teve uma corrida tipo essa da 100 km dos campeões, que foi o TT Christmas lá no Rocos Ranch, na Espanha, onde ele usou um. Ele usou um, cortou caminho, derrubou um outro lá. Então, acho que ele vai usar o 1. Espero que use. E esses lançamentos já começam amanhã. A gente vai ver o Ayogura amanhã na Trackhouse. Esse lançamento vai ser em Charlotte, né, lá nos Estados Unidos, ele e o Raul Fernandes. Então vem uma série de novidades importantes aí. Dia 31 já começam os testes em Sepang, onde Honda e Yamaha vão poder andar já há 6 dias. Então vai ser bem interessante, vamos ver o que vem por aí. Mas os lançamentos é imperdível, e todos vão estar disponíveis na internet, e as equipes têm páginas nas redes sociais, então esses lançamentos podem ser acompanhados ao vivo. Guilherme, falando em podcast da semana que vem, nosso próximo programa vai ter um quê especial, né? É isso aí, a gente quer trazer mais você aqui para dentro do nosso podcast. Então, na semana que vem, a gente vai continuar falando de MotoGP. Possivelmente, a gente vai trazer muito aí desses lançamentos. A gente vai falar de Marc Marques de vermelho, se o Jorge Martin usou o número 1 ou não. Mas vamos separar uma parte do programa para trazer vocês aqui para dentro. Então, o que a gente quer da parte de vocês? A gente quer que vocês mandem perguntas. Mandem perguntas para mim, para o Fausto, para o Felipe. Manda pro Carlos também. Não sei se o Carlos vai estar aí semana que vem. Não lembro se ele já vai estar de férias ou não. Mistério. Mas a gente quer perguntas de vocês. Que vocês mandarem assim, a gente vai selecionar as melhores e vai responder aqui na gravação da semana que vem. Guilherme, como é que eu posso mandar essas perguntas? 2 formas. Primeiro,
Para quem está assistindo no YouTube, pode usar a área de comentários aqui. Então já deixa a pergunta ali. E também a gente vai abrir algumas caixinhas no Instagram ao longo da semana para vocês também irem mandando as perguntas. A gente vai selecionar e vai fazer um bem bolado aqui. Vamos falar aí. Eu tenho certeza que a galera vai zoar. Por que vocês odeiam tal piloto? Por que vocês gostam de tal outro? Sejam criativos nas perguntas. Tendo relação com o mundo das duas rodas, a gente vai responder aqui semana que vem. Então, acompanha lá o Instagram do motorsport.com Brasil na plataforma, né, no app. Claro, se você está assistindo aqui do YouTube, deixa o comentário aqui com a sua pergunta. Fausto, se prepare, hein? Certamente vem pergunta bomba capciosa. Pô, muito bom. Zoar é sempre bom, né? E assim, eu lembrei de uma situação do saideira. O Mark Marques foi treinar lá, né? Testar a Ducati V2S 2025 lá na pista do Aspar Martinez na semana passada. E, pô, deram para ele uma moto que ainda não está preparada para competição. Então deram uma moto com lanterna traseira, farol e descanso lateral e buzina. E tava todo mundo treinando lá, o Jorge Martins, o Acosta, uma porção de gente treinando lá na pista do Aspar Martins, que eu acho que é em Valência. E o Mark Marques saía das curvas, se tinha alguém na frente dele, ele usava a buzina. Empurrando os caras. Quer dizer, cara... Aí já tem uma baixa assinada para botar buzina na MotoGP. Cara, seria maravilhoso. Para aparecer. Foi muito engraçado. Boa. Posso esperar pelas perguntas. Vamos lá. Bom destaque final esse do Fausto. Aliás, Fausto, fica agora, deixa para o seu brap derradeiro. Nos vemos semana que vem, hein? É isso, semana movimentada, vários lançamentos. Sábado tem mais Ama Supercross e a gente vai estar na segunda-feira respondendo perguntas. Então, mande sua mensagem, mande sua pergunta, seu comentário, seu elogio, sua crítica, sua sugestão e a gente vai ter muito carinho e muita satisfação em responder. Então é isso, rapaziada. Boa semana para todos. Feliz 2025. Aquele abraço. Acelera, Brasil! Guilherme, mais um podcast sendo concluído. Obrigado pela participação em outra gravação nossa aqui nos estúdios da Motorsport Network em São Paulo. É isso aí, minha gente. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. E como o Fausto já bem disse, né? A MotoGP 2025 está começando essa semana. Amanhã a gente já tem os lançamentos. Então vamos ficar de olho. Semana que vem a gente vai falar muito sobre esses lançamentos. Eu tô curioso para ver e que tipo de furada vocês vão enfiar a gente com essas perguntas aí. Galera, então semana que vem mais um podcast em parceria com a Yamaha Racing Brasil aqui no nosso canal de YouTube, nos agregadores de áudio. Manda sua pergunta que a gente vai ter o maior prazer em responder. Galera, um grande abraço, até lá, tchau, tchau.